E parece que algo de errado não está certo no Flamengo, minha gente. O que aconteceu ontem no Maracanã? Muito boa noite para vocês que estão do outro lado da telinha. Claro que a gente vai falar disso no Gazeta Esportiva de hoje, sempre feito com muito carinho, muita alegria para você que está em casa. E aqui hoje comigo, Osmar Garrafa! Uhul! O mito, a lenda. E que hecatombe foi essa, hein? Como diria Celso Cardoso. Celso Cardoso, gente, a gente tinha que recuperar o que ele falou ontem aqui. Tinha que recuperar. E ele, Thiago Salazar. Não tem palma. Ó, tem palma, tem que meter. Mas é de uma carência, esperando as palmas, velho. O cara acordou de manhã pra saber se ia ter palma pra ele. Ô, Salazar, que não, eu acho que eu não merecia as mesmas. Eu acho que merece. Claro que merece. E também teremos mestre Alberto Helena Júnior ao vivo com a gente. Aí sim, esse aí, ó. Direto da Mestre Caverna. Beleza, a gente vai falar, é claro, da eliminação do Flamengo e o que isso pode impactar na decisão da Libertadores. O torcedor do Palmeiras está de olho bem atento nessa crise que se instalou no time do Renato Gaúcho. Vamos falar também da reação do Santos, que venceu o Flu, e da preparação de Corinthians e São Paulo para a rodada do fim de semana. Vem com a gente, pessoal, depois dessas dicas. Fala aí, meu povo, vamos com tudo hoje porque o programa tá mais quente que o clima no Flamengo. Presta atenção aí porque tem enquete no ar. Olha lá, a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil é positiva para o Palmeiras. Ai, gente, ó, vai achando, viu? Vai achando que depois tomam a piaba. Sim ou não? É positivo ou não é? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, você pode usar o QR Code aqui embaixo e já ir direto. Eu acho que não dá para ficar contando bolinha, tipo, achando que vai ficar tudo bem. Não acho que dá para ficar achando que tá tudo bem. Tem que encarar como se fosse o Mengão malvadão, do mesmo jeito. Participa mandando o WhatsApp pra gente de até 10 segundos no 11 99479 1633 com a sua opinião. Você pode, mostra a caneca, Salazar, por favor. Aqui, mostra a caneca, Garrafa. Você pode ganhar essa maravilhosa caneca incrível do Gazeta Esportiva. É só por uma criança que a Michelle... Sempre sorteia as crianças, ela não aguenta. Ontem acho que não teve, acho que teve. Ó, mas olha, quem ganhou ontem, os estagiários já mandaram pra Márcia, hein? Tem que ver isso daí, hein? Porque Osmar ontem Garrafa, ganhou um não foi? rapaz. Garrafa, vamos lá. O que você acha, Garrafa? Facilita pro Palmeiras? Essa enquete aí, qual que é o nome mesmo da enquete? Qual que é o tema? O que eu acabei de ler? A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil facilita as coisas pro Palmeiras? Facilita. Como facilita? Facilita nada, eu acho que não facilita. Se fosse a final no próximo final de semana, aí você fala assim, pô, o Flamengo, né, tá num momento aí que vai ter que assimilar, tal. Tem ainda um mês pela frente. Muito chão, né? Não é? Tem um mês pela frente. Então, se for... Há 3 semanas, estava todo mundo falando o quê? Com o Palmeiras embaixo, o Flamengo vai atropelar. Olha o que uma semana muda o futebol. Imagine em um mês. Imagine um mês, tem um mês pela frente. É claro que isso pode ter reflexo? Pode. Vamos saber como é que o Flamengo vai lidar com todo esse problema daqui nesse período até lá. Se fosse esse final de semana, sim, o Palmeiras teria uma vantagem. Mas até o mês eu acredito que não. Mas acho que o time pode crescer, sabe? Querer dar a volta por cima. Michele, eu acho assim, um jogo único de título, e dificilmente isso causa algum tipo de influência. O que pode pesar, no meu entendimento, é a questão da confiança. É muito pior enfrentar um time confiante. Se você pegar o Flamengo cheio de confiança, vai ser mais difícil vencer esse Flamengo. Então, pegar um Flamengo com a confiança lá embaixo é melhor. Sua chance cresce. Por isso da proximidade. Mas eu tô com Garrafa. Tá muito longe. Tá longe, Aí emenda aí 3, 4 vitórias, pronto. Os caras Flamengo ganha do Atlético. Então, hoje é difícil eu responder essa pergunta, mas eu vou no não. Não. Não, todo mundo votou não, tá? Mestre Alberto Helena Júnior, prazer imenso tê-lo aqui com a gente mais uma vez. A eliminação do Flamengo pode ser, de alguma forma, boa para o Palmeiras? Boa noite, querido. Boa noite, minha linda. Eu morro de saudade de vocês todos aí. O que acontece é o seguinte, o Flamengo, ontem, por exemplo, era para ter metido 6 gols no CAP, no Furacão. O goleiro pegou um monte de bola incríveis e o Flamengo perdeu gols porque ficou realmente afobado. Tinha que fazer gol, tinha que vencer aquele jogo e acabou se atrapalhando com isso. Esse é o estado de espírito do Flamengo neste momento. É um time que sabe que é melhor que os outros, que tem que ganhar
e não está ganhando. Precisa lembrar do seguinte, ele ultimamente tem jogado, o Renato tem jogado sem 8 titulares. Ontem foi que o time voltou a ter os jogadores e ainda não tem o Arrascaeta, que é o pivô desse jogo todo. Enfim, como disse o Salazar, ou o Garrafão, não me lembro agora, que é um jogo só. Um jogo só, tudo pode acontecer. Acho que o Flamengo tem um problema que é esse da confiança, de acertar o gol. Se ele vencer essa fase até lá, aí ele é o favorito. Beleza, mestre. Atenção, pessoal, vem aí a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Ai, tem que dar o clima, né? Cobertura pra lá de especial da TV Gazeta, inscrições abertas, é só entrar sãosilvestre.com.br, preencher o cadastro, efetiva a inscrição, faz o pagamento lá e fique esperto que as vagas são limitadas, tá bom? Já tem metade aí, quase das vagas já estão preenchidas, tem mais um pouco. Então, acessa sãosilvestre.com.br, você pode usar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vem participar com a gente, vem correr, tá bom? Vai trabalhar, né, Salazar? Estarei aí, vai trabalhar, trabalhando. Tá escalado, né? O Garrafa também vai trabalhar. O Garrafa vai ficar na onde? Onde você fica? No MASP? Vamos aguardar a escala. Vamos disposição. Lá. O Santos está vivo, fora da zona de rebaixamento. Boa vitória contra o Fluminense na Vila Belmiro. O professor Fábio Carilli entrou em campo pressionadíssimo para comandar o Santos diante do Fluminense. Até então, o Carilli tinha 4 derrotas, 4 empates e só uma mísera vitória como treinador do Peixe. Só que quem acompanhou ali os primeiros 10 minutinhos do Santos ontem já percebeu logo de cara que esse retrospecto ruim iria ganhar um número positivo. Começamos o jogo muito bem, daqui um pouquinho uma bola parada acerta o travessão, a bola não entra. Sabemos que o momento é esse, não vai dar para jogar bonito o tempo todo. Para a partida diante do Flu, o Carilli armou o time com 2 jogadores bem ofensivos nas 2 alas. E foi justamente a escolha, a aposta do treinador para o lado direito do campo, o grande responsável pela vitória do Santos. É claro que eu tô falando do Madison, titular ontem na equipe do Peixe. Primeiro ele entrou como um verdadeiro atacante nas costas da zaga e cabeceou sem chances pro Marcos Felipe. 1-0. Depois do intervalo, o mesmo Madison voltou a aparecer muito bem no ataque. Agora ele tocou na medida pro Diego Tardelli anotar o primeiro dele com a camisa do Santos. 2-0, placar final. Com esse resultado, o Peixe saiu da zona do rebaixamento. Estou tentando aqui fazer um papel mais de pai, porque paulada está vindo de todo lado. Já vem de imprensa, já vem de torcida, já vem de redes sociais e não é nós que temos que continuar com esse papel, né? Nós aqui temos que acalmar, mostrar os caminhos dentro de campo, com trabalho, com treinamento, para que eles se sintam cada vez mais confiantes. E agora, já dá pra confiar que o Santos não cai, Salazar? Peraí, pega o celular aí, que eu vou dar a minha opinião aqui. O Carilli tá falando e o Tardelli tá ali, ó, trocando uma ideia aqui. Pô, o Santos ameaçado pelo rebaixamento, ganhou. Põe a imagem, cadê a imagem? Mostra lá. Mostra lá. O técnico falando, defendendo os atletas. Você é o pai dos caras. Você é o pai dos caras. Vamos imitar, vamos estão levando muita porrada. Candy Crush. O Tardelli tá lá. Dá uma olhada. Vai, você fala e ele fica no WhatsApp, vai. Vamos ficar cuidado que você vai falar aí, hein, Garrafa. Então, eu acho assim, o Santos, veja bem o Santos, não sei. Mas então, falando do jogo, assim, vitória fundamental do Santos, a vitória tira o Santos da zona de rebaixamento e dá uma certa animada. Primeiro porque foi na Vila Belmiro, segundo, Garrafa, porque foi contra um grande adversário. O Fluminense, inclusive, poderia ultrapassar o Corinthians na tabela de classificação. O Fluminense veio de uma vitória expressiva contra o Flamengo. Contra o Flamengo, sim. Então, assim, é uma vitória importante, é uma vitória que anima. O que eu comentei até com os santistas lá, meus vizinhos, como diz o Abel. Olha lá o Tardelli. Olha lá. Tá preocupado com o Santos, dá uma olhada. Sou o pai dos garotos, muita pressão, tô defendendo eles. E o Tardelli ali, ó. Ele tá lá jogando Zombie versus Plants. E aí, esse é o problema, é a falta de foco. Porque uma coisa é que o Salazar falou, você olha para a tabela, o resultado foi importante, é verdade, tira o Santos momentaneamente da zona de rebaixamento, isso é importante também, só que
Se você vê a sequência de jogos que tem o Santos, os outros adversários também têm jogos difíceis. Então, você sabe quando você está meio embaixo d'água, você põe o pescoço um pouquinho para cima? Garrafa, sabe o que eu falei? Essa é a sensação, mas não pode Vou usar o termo do foco. Abel. Os vizinhos lá, todo mundo sabe que eu moro em Santos, eu falei para alguns vizinhos, todos os times que passaram por rebaixamento viveram momentos de ilusão. Aquela vitória que o time vence, tá vendo, não vai cair. Sempre tem. Então você acha que é uma ilusão? Não estou falando isso, o que eu estou falando não dá para o Santos se empolgar. Foi uma vitória fundamental, muito importante, inclusive com o dedo do Carille, que foi muito bem na armação da equipe. Mas voltou com o garrafa. Mexeu em peças. Pé no chão. E o Carille parece que detectou problemas dentro do Santos, porque você deixar o Sanches de fora de um jogo pesado como esse, você já não tendo um elenco de tamanha qualidade, você tira um dos seus melhores jogadores, é o Carille com autoridade. E isso pode refletir positivamente no elenco. O elenco fala, o cara sabe o que está fazendo. Deu certo. Mas enfim, a situação é complicada para o Santos, tem ainda um pouco mais de 10 rodadas, o Santos vai ter que suar muito, jogar muita bola para não cair pela primeira vez. E contra um Fluminense que estava confiante. Veio de muito vitória confiante. sobre o Flamengo, então, tá vendo que esse negócio de podia confiança, ultrapassar o Corinthians. Esse negócio de confiança, Flamengo, o Flamengo tá abalado, tá sem confiança. Vai nessa. Vai nessa. Olha, daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva, tudo sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, com o bate-boca envolvendo a família do Gabigol na saída do Maracanã. Fique com a gente. Também quero mandar só 2 beijinhos antes pro nosso Tim, nosso cameraman número 2 aqui, que passou por uma operação e em breve a gente vai ter o Tim de volta. Beijão, Tim. E pro nosso querido Ivair, né, Ivair? Meu abraço para você, que você se recupere logo, você estará nas nossas orações, Ivair. Beijão. Alegria, alegria, Ivair. E o Leonardo lá do Biras, do Jardim Veracruz também, sempre ligado com a gente aqui, Michele. Só explica que é o Ivair que trabalha aqui, né? É o Ivair que trabalha aqui. Isso, Ivair, não é o Evair. Isso, porque às vezes o torcedor palmeirense toma aquele susto. O que aconteceu com o Ivair? Não, é o Ivair que trabalha aqui e o Tim, Marcelo da Silva Neves, que trabalha aqui também. Olha, no Corinthians, Silvinho tem um ponto de atenção importante, o rendimento da defesa. Com 26 gols sofridos, o Corinthians tem hoje a 5ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Queria ser a primeira e vou trabalhar para ser a primeira. Tenho ambição. Apesar da ambição de querer melhorar os números defensivos, o fato é que no segundo turno, o desempenho do Timão nesse quesito caiu, com a equipe vazada em 8 dos 9 jogos disputados até aqui. Pegando esse recorte específico da segunda metade do campeonato, o Corinthians tem a 8ª pior defesa do período, motivo de preocupação. Eu discordo de você. Calma, Silvinho, para não ser injusto, um contraponto importante é que o time tem melhorado ofensivamente. A comparação é curiosa. O Timão, nos primeiros 9 jogos lá do primeiro turno do campeonato, marcou 7 gols, sendo apenas o 15º melhor ataque do período e sofreu também 7, sendo a 2ª melhor defesa. Já nos primeiros 9 jogos do segundo turno, foram 12 gols marcados, 5º melhor ataque do período, e 10 sofridos, sendo a 12ª melhor defesa. Números que batem com a chegada de reforços técnicos que trouxeram mais repertório ofensivo. Mas e lá atrás? Estaria o Corinthians de fato mais exposto? Ou a melhor defesa é mesmo o ataque? Trabalhamos toda a parte defensiva e não é linha de 4, não. Trabalhamos todo o time. Se defende em 10 hoje. 11, porque tem o goleiro lá. E quando atacamos com 6, com 7, com 8. O futebol ele é uma interação completa. São grandes conexões. E nós trabalhamos para não tomar o gol. Está correto isso. Agora, tem um adversário do outro lado. Eu não posso combinar com ele, e nem ele comigo. Muito bem, o Corinthians está mais exposto, são 5 jogos, 5 gols. O que está acontecendo ali, na análise de vocês? O problema do Corinthians é tomar gol todo jogo. O Corinthians, se você pegar os números frios, como disse o Jonas ali, você pegar a 5ª melhor defesa do campeonato e tudo mais. E na minha visão, tem mais relação com desatenção do que com posicionamento. Você pega o gol que tomou contra o São Paulo, desatenção pura. Inclusive na saída de campo, o Fábio Santos falou, a jogada foi avisada, treinada e nós tomamos o gol. O Silvinho falou a mesma coisa. Se você pegar aquele gol também contra o Inter, acréscimo, o espaço que é dado, falha do Cássio, que parece que não esperava muito o chute. Então, na minha opinião,
tem mais a ver com desatenção do que com falta de preparo defensivo. E é por isso até que eu fiz essa pergunta para o Silvinho na última coletiva. Está faltando desatenção? O Silvinho não concordou comigo, Garrafa. Então, Salazar, o futebol, não tem como fugir que é algo muito imediato. O imediatismo está sempre por ali. Mas com o Silvinho há um exagero assim enorme. Existem coisas a serem corrigidas? Claro que existem. Claro que existe. O Salazar citou um ou outro ponto, falta de desatenção, pegada, a forma do time jogar. Mas existem coisas boas no trabalho do Silvinho? Sim, sim. O Corinthians está numa posição de meio de tabela. O Corinthians não pode... Se você tira o Silvinho, você vai melhorar o quê? Você vai brigar pelo título? Você vai brigar pelo G4? Né? Talvez pudesse ter brigado há 2, 3 rodadas atrás. Né? Não, mas G4, mas tudo bem. Porque ainda pega o Fortaleza e confronto direto. Mas você está me entendendo? Ou seja, deixa o Silvinho realizar um trabalho, os reforços chegaram agora, o William praticamente nem estreou no Corinthians. Esse time já mostrou nas mãos do Silvinho no clássico contra o Palmeiras que é um time que pode realmente ser um time competitivo, mas tem que dar trabalho, tempo para o cara trabalhar. Porque esse exagero no imediatismo, Sim. E eu entendo que existe o imediatismo no futebol, tá demais. Porque parece que todo mundo tem que ganhar. A sociedade está assim hoje. A tolerância é zero para tudo. Não, Tudo! O Garrafa, e assim, essa falta de tolerância é até um termo que eu uso, porque hoje, se você critica o Silvinho, mas não defende a demissão dele, para boa parte da torcida corintiana, você está defendendo, passando pano, porque eles querem porque que você... hoje no geral, a sociedade está nós ou eles, não é assim, gente. Não pode... E para tudo, é no trânsito, é no supermercado, é em todo lugar. A gente está passando por um momento muito difícil e isso está se refletindo no futebol. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu com o Gabigol. E há um exagero e nós, formadores de opinião, temos que ter um pouco de parcimônia. Acertos e há erros do Silvinho. Mas faltando 10 jogos para acabar o campeonato, você vai mandar um cara embora? Deixa ele tocar. Jogar 1 ou 2 com o interino. Para quê? Para chegar alguém? Quem? Você vê aí o Renato Gaúcho, o Cuca meteu o Hever na final contra o Palmeiras, lembra? Foi massacrado, Renato massacrado, até outro dia a Mancha Verde estava xingando o Abel. Então quem é esse cara que vai vir solucionar os problemas faltando meia dúzia de jogos para o campeonato acabar? E hoje também a internet virou terra, assim, todo mundo tem uma voz ali e faz muito barulho. Então, tem que ter um filtro, né? Um filtro, porque... Deixa o Silvinho trabalhar. Deixa ele trabalhar. Ele é legal. Vamos para o Parque São Jorge? Jonas Campos, temos novidades sobre a renovação do Gabriel Pereira. Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Salazar, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Não temos novidades boas, né? Podemos dizer assim, porque a coisa está meio empacada, viu, Michele? Inicialmente parecia que essa renovação ia sair rápido, pelo menos era o que declarava a direção do Corinthians, mas a coisa está meio empacada, ainda não há um acordo, não há um consenso de valor entre as partes, entre o Corinthians e o staff do Gabriel Pereira, GP, garoto de 20 anos, que vem sendo peça fundamental na equipe do Silvinho. Então, neste momento, uma certa angústia em relação a essa renovação do garoto Gabriel Pereira, que tem contrato até março do ano que vem. Ele, inclusive, já está naquele período que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E, nesse caso, se isso acontecer, por exemplo, o GP pode sair de graça no fim do seu vínculo lá em março de 2022. Inevitavelmente, a torcida do Corinthians lembra do caso do Romero, né, que lá em 2019, justamente nessa fase de renovação, pedia mais do que o Corinthians podia e queria pagar, né? O Romero também entrou naquela fase que já podia assinar um pré-contrato para sair de graça. E na ocasião, o que o André Sanches fez, tomou uma medida radical, afastou o Romero. Uma situação esquisitíssima. O paraguaio seguiu treinando no CT Joaquim Grava, mas de maneira afastada, separado dos demais companheiros de Corinthians. Então, fica o aguardo aí dessa situação do garoto GP, ainda sobre negociações, mercado, né? O Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil, daqui a pouco a gente vai mostrar tudo no Gazeta Esportiva, está devolvendo o volante Richard ao Corinthians. O volante Richard estava emprestado ao Furacão até o fim desse ano, dessa temporada. O Furacão está devolvendo esse jogador por indisciplina. Ele deixou a Arena da Baixada durante uma partida contra o Fluminense, foi substituído no intervalo e no segundo tempo foi embora. Abandonou o barco, depois até foi chamado para o exame antidoping, uma indisciplina, e o Atlético Paranaense devolvendo esse jogador ao Corinthians
Então, mais uma polêmica aí de bastidor. E para encerrar, em meio a tantas turbulências, Silvinho prepara o time para segunda-feira com casa cheia, 100% da capacidade na Neoquímica Arena, encarar a Chapecoense sem o goleiro Cássio. E aí a gente traz um número interessante, será apenas o 4º jogo dessa temporada que o Corinthians não contará com Cássio. Nos outros 3 em que isso aconteceu, o Matheus Donelli foi o substituto, deve ser o substituto na próxima segunda-feira também. E com o Donelli no gol, o Corinthians não perdeu, 2-2 lá no Paulistão contra o Palmeiras, e venceu também a Ponte Preta e o Novo Horizontino, os 3 jogos disputados na Neoquímica Arena. Donelli agora vai ter a presença da torcida, casa cheia. Mas mais uma vez o Corinthians sem o Cássio, apenas o 4º jogo, mas o capitão desfalcando o time contra a Chape na segunda. Michele. Legal, e o Matheus Donelli acho que é pé quente, né? Vamos lá, vamos por partes. O time sem o Cássio, tudo bem, né? Ok, passou. Vai entrar o Donelli, vai voltar o João Vitor, que cumpriu suspensão. Você tem informação do Gabriel Pereira? Sobre o Gabriel Pereira, renovação do Gabriel Pereira. Alguns pontos aí. Tem muita gente falando que o Gabriel Pereira recebeu proposta de fora, que o Corinthians demorou para negociar. Enfim, o que eu apurei é o seguinte. Primeira coisa, a proposta está na mão do empresário do Gabriel Pereira, o Ivan Rocha. Que proposta? Proposta para renovação de contrato. Do Corinthians. Do Corinthians, está aqui a renovação. Por que ainda não saiu? Porque o empresário sumiu. O empresário não respondeu ao Corinthians. Onde ele está? Sequer fez uma contraproposta. Tem gente falando de Mas a proposta é boa? A proposta é boa, aumenta mais ou menos 10 vezes o salário do Gabriel Pereira. Mas 10 vezes, 10 vezes de nada também não é nada. O Corinthians tem que olhar com muita atenção, porque o Gabriel Pereira, mas a gente tá Gabriel Pereira é uma joia rara. Tá, mas não estamos falando do William ainda. Não. Estamos falando do Gabriel Pereira. Ah, mas mesmo assim. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Atenção, agora é opinião minha em cima das informações que eu tenho, tá? O empresário do Gabriel Pereira pode acabar atrapalhando a carreira do garoto por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Sabe por quê, Garrafa? A diretoria não renovou com o Gabriel Pereira. Olha que curiosidade, eu fui puxar aqui. O Rony renovou em junho, o Adson renovou em dezembro, o Raul, o Mosquito e o Mantuan renovaram em janeiro, o João Vitor em maio e o Du agora em outubro. Por que só o Gabriel Pereira não renovou? Será que a diretoria só diferente, Salazar? Peraí, pera um pouquinho. Justo o Gabriel Pera um Pereira. pouquinho. Entendeu? O garoto entrou, deu conta do recado. O garoto entrou, deu conta do recado e merece o seu valor. O Corinthians gastou dinheiro com tanta tranqueira, com tanto lixo. A hora que tem que gastar num cara, não é nele que vai ter que economizar. Mas não é essa a questão. Você sabe os valores. O Corinthians não é essa a questão. Também tem o O teto, Corinthians né, tentou Garrafa? renovar Peraí. com todo mundo. Só o empresário do Gabriel Pereira que Que não sumiu. Aí quer oferecer, aí sai oferecendo ele para um monte de Tudo clube por aí. bem, tudo bem. Tem uma vitrine, será maior do que a do Corinthians do Gabriel O Corinthians Pereira? tem que ser inteligente. O Corinthians tem que ser inteligente. O mundo, eles se relacionam com os O Corinthians tem que ser empresários. inteligente, mas tem que defender os seus Ok, interesses. tem você que, concorda? é claro. E o Gabriel Pereira é um interesse. Exatamente. É um interesse do Aí Corinthians. agora eu vou te passar uma E tem informação. que tratar muito bem dessa Agora eu vou te joia. passar uma informação. Não é todo dia que você acha um garoto com essa qualidade. Isso. Mas agora eu vou te passar uma informação. Porque gastou dinheiro com tanto lixo, com tanta tranqueira. A hora que você tem uma coisa boa, que é do próprio Corinthians, ali que você tem que apostar. Não valoriza, porque depois Eu também Não, acho não. que você está tratando o Gabriel Pereira como se fosse... A gente não sabe. Peraí, Como a gente não sabe. Agora é o seguinte, As Garrafa, contratações que foram feitas, as últimas contratações. Mas o até cara esqueci não nome do pode cara. oferecer para o Gabriel Pereira hoje mais do que ele ofereceu, por exemplo, para o João Vitor, que é titular há muito mais tempo. Você entendeu? Ele tem que tomar cuidado. Eu não posso chegar Eu pro não Gabriel entro, Pereira eu e não oferecer entro. o dobro do que... Ele Eu é o não Renato entro, não, Gaúcho. longe disso, longe Ele não é disso, o pera. William. Eu não entro do mérito de quanto deve ser oferecido. Tem que ser oferecido um valor que valorize o cara, que ele fique aqui. Mas foi, Garrafa. Ah, depende. Depende. Será só pra ele? Daqui a pouco, Só pra ele, daqui a Garrafa? pouco vem o Palmeiras, pega, o Flamengo pega, depois o Corinthians fica chupando o dedo. Aí eu te falo Fica o com essa seguinte. marrinha, não fica com marrinha não. Tem que dar um bom contrato pro menino sim. Aí eu te falo, você tem que dar um bom contrato, eu também acho que tem que dar um bom contrato, que tem que renovar, eu também acho, só que também tem que defender os interesses do clube. O Gabriel Pereira, com todo respeito ao garoto, ele não é maior que o Corinthians. Quanto Ele não gastou é maior que o quanto Corinthians. gastaram com o Não, Natel? peraí, deixa eu Quanto falar. gastaram com o Natel? Quero saber Tá quanto, bom. você que sabe os números. O Quanto Natel veio gastou? de graça. O Natel veio de graça. Não, mas pera, de graça? De graça ele O veio. Natel não tinha contrato. Ok, O Natel mas não tinha quanto? contrato. Você não gastou? E outra coisa, você não Pera pode, aí, você não mas pode você fez um confundir contrato de quantos anos com o Natel? renovação.
Salazar, o Gabriel Pereira já pertence ao Corinthians. Salazar, você tem as informações. Eu te pergunto, quanto o Corinthians gastou com o Natel de salário? Veio de contrato rescindido, ele veio sem Ok, contrato. tá, mas você pagou o salário, né, Salazar? Contrato. Outra coisa. Não, você não está me respondendo. Eu gostaria que você me respondesse. Quanto o Corinthians gastou com o Natel? Gastou uma fortuna do dinheiro com um cara que não ajudou o Corinthians. Aí vai ficar com miséria com o cara... Eu não tenho essa informação de fortuna, porque ele veio sem contrato. Agora, mas ele recebeu um contrato longo, Salazar. O contrato dele foi... Você está falando de salário. Eu quero saber quanto que você gastou. Tá salário? Quanto gastou para ter o Natel? Gastou uma bala com esse cara. Gastou salário. Mas esse salário também custa, meu amigo. Tudo bem, mas salário todos ganham. Não, mas você não pagou depende. Pra contratar o cara. Ok, mas não, tudo bem. Eu não pago para contratar porque o cara está livre no mercado. Mas eu pago um contrato de 2 milhões por mês... Bebe água. Você está fazendo uma comparação de renovação com contratação. Mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, deixa eu perguntar. Garoto é bom. Quem que tá com a razão? Mas não é o Ronaldo. Pera, deixa eu falar aqui com o mestre. Quem que tá com a razão, mestre? O Corinthians, Gabriel Pereira, o Salazar ou o Garrafa? Aí não se trata de quem está certo ou errado. O que acontece é o seguinte, os clubes bobearam muito, até hoje bobeiam, com relação à mudança da lei do passe, quando ela foi substituída, né, pela lei Bosman, julgados aos empresários da lei do passe, quando ela foi substituída, né, pela lei Bosman, julgados aos empresários. E na época dessa mudança, eu até me lembro que conversei com vários dirigentes do futebol brasileiro e, consequentemente, os jogadores antes eram subjugados aos clubes, hoje eles passaram a ser subjugando a eles e passassem a ser sócios desse pessoal que seriam os empresários futuros. Mas ninguém deu a menor atenção. Os caras não estão nem aí. Né? Então, em consequência disso, surgem esses problemas. O empresário nem sempre está defendendo os interesses maiores do jogador. Ele está muito mais interessado em receber a sua parcela na negociação mais valiosa no momento. Esse que é o grande problema. E os clubes continuam sem entender. É isso aí. GP, vou dar um recado pro Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, você, alguém da sua família, está assistindo o programa. Renova com o Corinthians. Você é novo, não há vitrine maior que você para na seleção. Não vai pela cabeça do... Renova com o Corinthians. Liga lá pro teu empresário e fala, vai renovar amanhã. Mas não de graça. Não vai de graça, não. Ninguém vai de graça. De graça, quem trabalha de graça é relógio. Ô, Gabriel Pereira. Tem que ser valorizado. Desse monte de pé de rato que tá aí, ele é o melhor e tem que receber bem. Rapidinho. Depois, vai, renova pelo que o Garrafa tá falando, sei lá, por quantos trilhões. Não tô falando trilhões. Você vai ser não tô falando trilhões, mas não pode tratar o garoto, Michele. Você vai ser cobrado na mesma medida. Não trate o garoto como qualquer. Só tem uma coisa que o mestre tocou, e isso é informação. No pique. O Corinthians entende que o Gabriel Pereira não depende do empresário. Então o Corinthians quer ouvir o jogador. Vem cá. Se você quer ficar, então você tem que assinar. Porque o empresário pode estar pensando só na parte dele, como disse ali o mestre. Mas se o empresário representa o jogador, não tem essa de fazer pressão no garoto, não. Só para eu terminar. Olha onde o Gabriel Pereira pode ser prejudicado. Aonde? Se ele não apresentar, se ele não der uma resposta para o Corinthians, até quando? Ele vai ser afastado. Se ele for afastado, ele pode voltar a jogar só em agosto. Porque o contrato dele vence em março e a janela abre em agosto. Vai ser bom pra você, Gabriel Pereira? Ficar esse tempo todo sem jogar, com 9 jogos aí na Série A? Será que é bom? Eu nem sabia disso. É isso aí. Até a bola. Então, assim, cuida. Afasta o jogador, é isso aí, afasta o jogador. Tá indo contra o Corinthians. Contra não. Tá indo contra. Não, o Corinthians tá indo contra. A diretoria tirar o Gabriel Pereira? Com certeza. A diretoria tá agindo bem com o time? Se ele não der uma resposta, com certeza. Não o Corinthians é muito maior que o Gabriel Pereira. Ele dá uma resposta que ele não aceita, ele aceita uma outra. É um direito dele. Você faz uma proposta ele e ela fica te ignorando. Não adianta pôr a faca no pescoço do menino, não. Ô, Garrafa, esse negócio de ficar fazendo leilão com o trabalho... Exatamente. Não tô defendendo o empresário, não. Não tô defendendo o empresário, não. Você tem que querer Não tô defendendo o empresário, não. Só que o garoto tem que ser valorizado. Mas só isso. Falou que ele não vai ser. Depende da ótica. Se você vai ganhar 10 vezes mais, você vai estar sendo valorizado, tá bom? Bora pra Barra Funda, chega mais José Paz, o São Paulo recebe o Inter domingo e precisa melhorar o desempenho jogando em casa. Conta mais, boa noite.
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. É isso, se o São Paulo quiser chegar na Copa Libertadores da América, se quiser garantir uma vaguinha na competição continental, precisa melhorar o desempenho jogando no Morumbi, Michele. Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo, porque o São Paulo é hoje apenas o 13º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Derrotas para o Fortaleza e para o Bragantino, quando o técnico ainda era lá o nosso amigo Hernan Crespo. Aí muita gente pode comentar, poxa, mas são só 2 derrotas em casa, Zé, pelo amor de Deus. Sim, são só 2 derrotas, mas são 8 empates, o que leva o aproveitamento do São Paulo para os 47,6% jogando no Morumbi. Precisa melhorar o time do técnico Rogério Ceni. Falando um pouquinho do que rolou no treinamento de hoje aqui no CCT da Barra Funda, minha amiga Michele Janela. Rigoni trabalhou com o grupo, trabalhou de maneira individual e pode ser que ele pinte no time no final de semana contra o Internacional no Morumbi, 18h15. Estarei nesse jogo e depois o pós-jogo completinho no Mesa Redonda ao vivo comigo, hein? Quero todo mundo lá me acompanhando o Tricolor. Caleri não trabalhou com bola mais uma vez nesta quinta-feira e não deve jogar essa partida super importante do final de semana diante do Internacional. Já o Rodrigo Nestor, esse é dúvida para o jogo, dúvida o Rodrigo Nestor. Ele sofreu uma entorse contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, tá com dores no tornozelo direito e por isso é dúvida para essa partida super importante, repito, às 18h15 diante do Internacional lá no Morumbi. Volto contigo, Michele. Amanhã mais informações do Tricolaço do Morumbi aqui no Gazeta Esportiva. Beijão! Um beijo pra você, querido. Olha, daqui a pouco no Gazeta Esportiva, tudo sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, com bate-boca envolvendo a família do Gabigol, né? A mãe dele lá na saída do Maracanã. Fique com a gente. Bora lá falar de Copa do Brasil. O Galo venceu de novo o Fortaleza e confirmou vaga na final. O Flamengo foi detonado pelo Furacão em pleno Maracanã e deu adeus à competição. Renatão, algo de errado não tá certo pra você aí no Mengaço, hein? A sua face tristonha durante um jogo do Fla já tá virando rotina, papi! Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. Se um dia a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. Pois é, você deve estar amargamente arrependido de um dia ter dito isso aí lá na época de Grêmio, né, Renato? Mas vamos ao que interessa aqui. Ontem o Nicão estava inspiradíssimo e resolveu a vida do Atlético Paranaense no Maracanã. Primeiro o VAR chamou o juizão Wilton Pereira Sampaio para rever esse toque aí do Felipe Luiz no Renato Kaiser. O Wilton tinha mandado o jogo seguir, mas depois de olhar no vídeo ele mudou de ideia e deu pênalti pro Atlético. O Nicão cobrou e fez 1-0. O VAR também entrou em ação no Maraca para anular um pênalti pro Flamengo, veja só você. O Wilton Pereira Sampaio marcou a penalidade do Thiago Heleno em cima do Bruno Henrique, só que analisando a imagem direitinho, o Wilton achou que não foi na dica de nada. Melhor pro Atlético que tinha ele, Nicão. Que falha do Diego Alves, hein? 2-0 Atlético. Já no finzinho da partida, o Zé Ivaldo aproveitou o contra-ataque de manual e definiu o placar. Atlético finalista da Copa do Brasil 3, Flamengo eliminado 0. Depois do jogo, o nosso querido Renato Gaúcho entregou o cargo, mas a diretoria do Mengão não aceitou, mesmo a torcida tendo provocado demais o Renato, lembrando lá do mister Jorge Jesus. Nós não vamos ganhar todas e por isso sempre o torcedor vai lembrar do treinador que passou aqui, trabalhou alguns meses, ganhou merecidamente títulos importantes, entendeu? Mas quanto a isso já estou vacinado, não é só aqui não, em todos os clubes. A cobrança sempre vai existir, principalmente se tratando de Flamengo. O adversário do Atlético na finalíssima será o Xará Mineiro. Depois de ganhar por 4-0 do Fortaleza na ida, o Galo também venceu o jogo 2 da semi ontem, lá no Castelão. Diego Costa e Hulk agora artilheiro isolado da Copa do Brasil com 6 gols, fizeram para o Atlético, enquanto o Romarinho
descontou para o Fortaleza. A grande decisão da Copa do Brasil acontece em 2 jogos entre os dias 12 e 15 de dezembro. Fizemos um grande jogo numa dificuldade enorme e dentro da proposta que nós tivemos de montagem de equipe, uma equipe forte, nós soubemos fazer os gols, né, e sair com a vitória. O Galo já estava classificado, mas o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo é um time sem ideias, Michele. O Flamengo é um time recheado de bons jogadores e eu falei aqui na quinta-feira passada e volto a repetir. A impressão que dá é que o Flamengo consegue as vitórias e até mesmo as goleadas, porque é quase inevitável que esse time chegue aos gols com tanto cara bom junto. Só que ontem só isso não resolveu. Um dia que a bola não entrou, um dia que um não estava inspirado, que outro não estava inspirado. Ali, você não tem um time com ideias, com preparo, com um sistema bem elaborado, um time extremamente vulnerável, que sem a bola volta para recompor numa verdadeira zona. A impressão que dá, até brinquei, quando você juntava os melhores moleques da escola, aquela empolgação, mas quando perdia a bola era um desespero. Era o time do Flamengo. Uma verdadeira zona sem a bola, Garrafa, que depende dos jogadores, ô Garrafa. E não é surpresa para mim, Salazar, porque o Cuca, o Renato nunca se mostrou como um técnico, um estrategista, um cara de esquema. Ele, recentemente, ele deu uma coletiva e falou, eu só ganho para motivar o elenco. Não. Você ganha para treinar o Flamengo, para treinar um dos melhores times do Brasil. E o peixe morre pela boca. Lá atrás, quando ele estava tomando um cacete lá do Flamengo do Jorge Jesus, né, ele usou o exemplo, não, me dê tantos milhões que eu monto uma seleção, vou ser obrigado a vencer e jogar bonito. Hoje você tem um elenco milionário, não está jogando bonito e não está vencendo. É 100%. É 100%. Você precisa se reciclar, você precisa se atualizar. Eu aqui na redação, já são quase 25 anos de Gazeta aqui, tem uma moçada, uma geração que chega com novas ideias. Você tem que estar tentando acompanhar essa geração. Faz parte. É claro que são situações diferentes, a gente entra com a experiência, eles entram com toda essa inovação, não é? Então o Renato precisa entender que aquele oba-oba, aquele quase-quase, que é legal no futebol, que faz parte também do futebol, essa motivação, não é tudo, não é inovação tecnológica que está aí. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, isso independentemente da profissão. E se o Renato ficar nessa onda de futevôlei, óculos escuros, ele e a filhinha dele lá, se der 3 mil seguidores eu vou contar um segredo, velho, vai tomar um cacete do Palmeiras. Essa é a verdade. Mestre Alberto Helena Júnior, o que aconteceu com o Flamengo? Ninguém esperava isso. Eu já disse na abertura do programa que realmente o Flamengo merecia ter goleado. Se tivesse goleado, ninguém estaria falando nada. Estava todo mundo aplaudindo, o Renato e tal coisa. O Renato é que nem os outros treinadores que nós temos por aí, brasileiros e estrangeiros. O que acontece é o seguinte, o Flamengo está sob estigma daquela campanha absolutamente excepcional, que não vai se repetir com ninguém, nem com o próprio Jorge Jesus, nem com todos os jogadores que fizeram parte daquela campanha. Aquilo é um momento mágico na história do clube, como foi em 81, lá com o Carpegiani, com o Cláudio Coutinho, depois do Carpegiani e tudo mais. Quer dizer, o que aconteceu com o Carpegiani? Nunca mais foi o mesmo treinador. O que acontece hoje com o Jorge Jesus, com o Benfica, que é um dos grandes da Europa. Quer dizer, o pessoal é muito imediatista, quer resultado. O Flamengo ficou jogando com 108 jogadores titulares aí esse tempo todo. O Gabigol está fora de forma, está na cara que ele está fora de forma. Né? E é o que agora vamos brigar com o Gabigol, que é o grande artilheiro do time, era o herói até anteontem. Quer dizer, sabe, esse povo está tudo maluco. O mundo está ficando estúpido demais da conta. Beleza, mestre. Bom, na saída do... Obrigada, viu, mestre? Obrigada aí pela sua participação. Na saída do Maracanã, alguns torcedores fizeram pressão e ameaças à família do Gabigol. Vamos acompanhar o vídeo? Seu filho vai conhecer o inferno. Vocês vieram da favela, eu também vim da favela também. Eu nasci
Teve mais, né, Michele? Durante o jogo, quem que foi? Que acho que foi o Ivan da ESPN, não lembro. O repórter que... Pedro Ivan Almeida. Pedro Ivan Almeida, isso. Ele acabou flagrando, vendo, né? Não conseguiu gravar, mas relatou isso, de que atacaram um copo de cerveja. A gente quer acreditar que era cerveja, né, garrafa? O líquido era amarelo, não sei se era cerveja. Na cara do... Eu não costumo jogar minha cerveja fora, então... Para responder. Do gente, Gabriel Gabigol? Do Gabigol. Com todo respeito. Copo de vidro ou copo de plástico? Não, de papelão, plástico, mas não pode assim, ser né? de vidro no estádio. Sinceramente, garrafa, tudo bem. O Gabriel, se não me engano, está 8 jogos sem marcar gol, mas não se justifica. Não se justifica. Isso aí não tem o menor Só que a mãe do Gabigol foi pra dentro, né, pai? Eu também sou da favela, velho. Não vem com esses pais, não. Não tem ela foi pra dentro. É o que a gente falava lá no início do programa. Realmente existe uma intolerância, isso é inadmissível. Aí o cara fica pensando, pô, se estão fazendo isso com o Gabigol, que recentemente entrou pra história do Flamengo. E imagina o cara que é meia boca lá, como é que ele vai entrar no próximo jogo? Fala, se é isso com o Gabigol comigo, eles vão querer matar o quê? Minha família inteira. Né? E, Garrafa, eu não encontro argumento para esse tipo de pressão em cima do Gabigol nesse momento do Flamengo. Não encontro. Não encontro uma justificativa. O do Renato, xingaram o Renato, pediram o mister, eu consigo entender. Porque eu vejo um Flamengo muito mal treinado. Tá desarranjado. É um Flamengo agora o Gabriel, com todo respeito da torcida do Flamengo, não faz o menor Mas é um Flamengo sentido. desarranjado, Quente, eu não consigo ver uma proposta realmente de jogo do Renato. Claro que o Flamengo tem problemas, mas não pode tomar um chacoalho de 3, né? A pressão tem que existir mesmo. O Flamengo foi muito mal, mesmo com os desfalques, não era para tomar o pau que tomou do Atlético e merecida a classificação do Atlético nos 2 jogos. Porque foi feio, porque foi 3-0. 3-0 e ainda perderam outros gols. O Flamengo perdeu o gol, mas já estava perdendo o jogo quando perdeu o gol, faz parte. Bom, seguinte, você quer estar regressiva para a grande final da Libertadores? A final da Libertadores coloca frente a frente 2 gigantes do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, que num passado não tão distante assim, comeram o pão que o diabo amassou. Juntaram os cacos e renasceram das cinzas, saudáveis por caminhos diferentes a partir do ano de 2013. O Verdão recebeu a injeção financeira de um presidente rico e apaixonado. Paulo Nobre emprestou a grana, deu as cartas, fez a roda girar. Aliou-se a titia Leila, fortíssima investidora, e reestruturou o clube. Maurício Gagliotti pegou o bastão e seguiu no rumo do sucesso alviverde, dentro e fora de campo. Já o Mengo apertou os cintos, fechou as torneiras do desperdício na gestão Bandeira de Melo. Recuperou o capital através também das cotas gordas de televisão, da popularidade nacional em larga escala do time da Gávea e segue colhendo os frutos agora no mandato de Rodolfo Landim. Nada mais justo para o dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai, quando Porco e Urubu, por méritos administrativos e técnicos, irão duelar pelo Tri da América. 29 dias é muito chão, bora para a academia de futebol. Silvestre, o teu amigo Abel Ferreira deve ganhar um reforço para lateral para esse jogo com o Grêmio? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Deve sim o Gabriel Menino, aliás, lateral direito, né? Que é uma incógnita para a final da Libertadores. Marcos Rocha não vai enfrentar o Flamengo. O Mike ainda está na transição, realizou artroscopia no joelho semanas atrás, já está num processo de retorno, mas quem está quase pronto e próximo de voltar e ficar à disposição é o Gabriel Menino, para o jogo já de domingo contra o Grêmio, fora de casa. Zé Rafael, que cumpriu a automática, é outro que deve ser aproveitado novamente pelo Abel Ferreira. O Danilo, volante, canhoto, bom jogador,
também andou pelo departamento médico, foi aproveitado na última partida. Começou como titular depois de muito tempo, foi substituído no intervalo, Michele, porque o Abel precisava virar o jogo. Então ele tira o Danilo, coloca o Scarpa e consegue virar para cima do Sport. Mesmo assim, o Danilo, mais um recém-saído do departamento médico, está feliz da vida por voltar a jogar bola, por se reencontrar com a torcida e já projetando a próxima vitória do Verdão em Porto Alegre. É muito bom, né? Ainda mais a torcida apoiando nós, né? Do começo ao fim. E a gente fazer uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias, né? Isso dá confiança assim, para todo mundo do elenco, para continuar trabalhando e continuar ganhando. É uma partida difícil, né? Ainda mais que é na casa do Grêmio, né? E sabemos da importância da partida, né? Que se ganharmos, conseguimos ficar ali, né? Na briga ali ainda. E a gente vai lá com o mesmo foco, né? Dos últimos 3 jogos para ir lá, chegar lá e sair com a vitória. Danilo brigando com o Patrick de Paula por um lugar no time. Sobre o lateral direito, o Marcos Rocha deve continuar jogando as próximas partidas do Brasileirão, mas em breve, viu, pessoal? O Marcos Rocha deve ficar um pouquinho de lado para o Abel testar. Mike, Gabriel Menino, improvisar alguém, ele já está insinuando algumas situações com Gustavo Gomes, que é zagueiro, saindo pelo lado direito. Vamos ver o que o português vai aprontar para a final contra o Flamengo. Aliás, ele podia conversar com o Alberto Valentim, do Atlético Paranaense, que deu uma aula tática na eliminação e classificação do Atlético, eliminação do Flamengo ontem no Maracanã. Beijo para vocês. Valeu, Alexandre Silvestre. Resultado final da enquete: a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil é positiva para o Palmeiras? A maioria respondeu que sim, 58% dos votos. Obrigada, mestre. Beijo para você. Muito obrigada, Garrafa. Valeu, Salazar. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta, hein? Espero vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Valeu.